Hoje eu vou te mostrar como criar personagens tão marcantes que os leitores vão se apaixonar quase que instantaneamente. E tudo isso através de técnicas que unem neurociência e psicologia. Não é mágica, é ciência. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de um personagem apaixonante e no final eu vou te revelar 3 itens que, se o seu personagem tiver ou ele conseguir despertar no seu leitor, o potencial de sucesso do seu livro vai ser elevado nas alturas. E para quem não me conhece, eu sou a Gabriele Rett, autora best-seller, mentora de escrita criativa, e hoje eu vou te ajudar a escrever personagens apaixonantes que o seu leitor não consiga abandonar. Então vamos ao que interessa? Primeiro ponto: o segredo de um personagem memorável. Antes de te ensinar o passo a passo, me responde uma coisa: qual é o seu personagem favorito na literatura? Harry Potter, Sherlock Holmes, Elizabeth Bennet ou algum outro? Deixa nos comentários. Sabe o que todos esses personagens têm em comum e com certeza tem em comum com aquele que você ama também? Eles ativam gatilhos emocionais no nosso cérebro que faz com que eles pareçam pessoas reais e não apenas palavras em um papel. E para você fazer isso, você precisa despertar familiaridade e curiosidade no seu leitor. Ou seja, o seu personagem, ele precisa ter características que façam o seu leitor se enxergar neles, como acontece com histórias como Sherlock Holmes, Harry Potter e até Orgulho e Preconceito. Você se vê naqueles personagens, você quer por um momento ser aquele detetive ou até mesmo viver num mundo mágico como o do Harry, mas não é só o universo deles, não é só a profissão deles, mas também é aquilo que eles vivem, as questões internas deles. Isso aproxima você desses personagens. Segundo ponto: o pilar da construção de um personagem. Aqui vai um erro que quase todo autor iniciante comete: começar pelo visual do personagem e esquecer o mais importante, a psicologia por trás dele. Às vezes você fica tão preocupado em descrever o personagem fisicamente que você esquece que o mais importante é o emocional dele. Quem ele é, quem é esse personagem. E aí é que entra a ficha técnica. É importante que você tenha uma ficha técnica profunda de personagem. Por quê? Na ficha técnica você vai ter toda a estrutura do seu personagem para você entender quem é ele. E essa ficha técnica, ao contrário do que muitos autores pensam, não é uma informação que você vai jogar dentro do seu livro. A ficha técnica é a parte, ela é para você, autor. É para você que está escrevendo o livro conhecer o seu personagem para que você consiga dar voz a ele dentro da sua narrativa de uma forma muito mais profunda. Então, na ficha técnica você conta tudo, você conta os medos, você conta até os plots que vão ter na história, né? Até as reviravoltas que vão acontecer, você conta dentro da ficha técnica, porque dessa forma fica muito mais fácil de você trazer isso para dentro da narrativa, dando uma voz única para o seu personagem. O nosso cérebro se conecta mais com emoções e motivações do que com descrições físicas, ou seja, um personagem raso, sem desejo claro, não cativa. Entenda isso. E aí eu vou te contar 3 elementos que todo personagem precisa ter e que, se o seu não tem, ele não vai conquistar o público. Primeiro elemento: desejo. O que ele quer mais do que tudo? Você precisa responder essa pergunta. Qual é o desejo do seu personagem? Qual é aquela coisa que ele não pode evitar querer? Um exemplo, a Katniss em Jogos Vorazes quer proteger sua família. Esse é o maior desejo dela. Esse desejo é que gera todo o combustível da trama dos Jogos Vorazes. Então você precisa encontrar essa força do seu protagonista. Segundo, ferida emocional. O que machucou o seu personagem no passado? Por exemplo, Bruce Wayne se tornou Batman por causa da morte dos pais. Alguma coisa teve que acontecer que adiou essa luta contra o crime dele. Então você precisa ter uma ferida emocional. Alguma coisa tem que ter motivado o seu personagem a sair da zona de conforto e a buscar um objetivo maior. Você precisa descobrir que feridas são essas. E aqui vai um adendo, um ponto de atenção. É importante que toda a história do seu personagem, a ferida emocional dele, o passado dele e até o arco de crescimento dele, seja tudo muito bem casadinho. Porque se você faz coisas que não condizem com uma pessoa que passou por aquele tipo de experiência, é aqui que entra a verossimilhança. Ela é muito importante, porque é a verossimilhança que vai causar a familiaridade e a identificação. O Anakin Skywalker de Star Wars, por exemplo, é um personagem que vive numa realidade muito diferente da nossa, mas tudo aquilo que ele passa desde criança até todas as reviravoltas, todos os pontos narrativos
narrativos dele até ele se tornar Darth Vader e até posteriormente a isso, são coisas que são facilmente relacionáveis com a gente. A coisa do amor, do sentimento de proteção, confiar nas pessoas erradas, se deixar levar, enfim, uma série de coisas que o Anakin passa são coisas que nós mesmos poderíamos estar passando na nossa vida. Isso deixa ele mais humano, apesar do universo onde ele vive, que é muito distante do nosso, né? Uma ficção científica, uma coisa muito futurista. Mas essa forma como ele age, a história dele aproxima. Então você precisa criar esse tipo de sentimento. O que faz o seu personagem humano? E aí a gente vai para o terceiro ponto. A neurociência aplicada ao desenvolvimento do seu personagem. Nosso cérebro adora padrões e arquétipos. Quando você constrói um personagem usando um arquétipo forte, ele se torna instintivamente reconhecível para o leitor. É o que eu falo, o inconsciente da gente. Para quem não sabe, os arquétipos eles funcionam tão bem porque eles trabalham no nosso inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo? É aquela percepção que você vai ter de uma pessoa, independente da sua cultura, de onde você viva, da sua realidade, da sua religião, da sua régua moral, enfim, independente de qualquer coisa, você vai ter aquela percepção. Vou dar um exemplo universal que vai te ajudar a entender bem isso. Mãe. Mãe é mãe em qualquer lugar do mundo. Claro, existem tipos diferentes de mãe, formas diferentes de educar, mas a percepção do que é a figura materna e paterna, tanto o pai quanto a mãe, todo mundo sabe, isso é universal, está no nosso inconsciente coletivo. Da mesma forma que o herói, o mentor, o rebelde, todos os outros arquétipos também estão no nosso inconsciente coletivo. É o tipo de percepção que você vai ter em qualquer parte. E aí, quando você aprende a usar os arquétipos, e aqui eu vou ensinar algumas coisinhas bem legais que as pessoas não contam por aí sobre os arquétipos, quando você entende como usa esse elemento dentro da sua narrativa, você cria uma história com potencial de apaixonar mundialmente. Como a gente vê histórias como Sherlock Holmes, até mesmo Star Wars, que eu citei aqui, Jogos Vorazes e várias outras histórias, Senhor dos Anéis, todas aquelas histórias que a gente sabe que tem potencial, que ganharam amor mundial do público, são histórias que têm os arquétipos, são histórias que conversam com o inconsciente coletivo dos leitores. E é por isso que eu falo que é tão importante você estudar escrita criativa, de você se aperfeiçoar, de você fazer cursos, mentorias, porque escrever um livro que realmente ecoe com os leitores, um livro que tenha potencial de se tornar inesquecível, é um livro que não foi escrito ao acaso, ele foi escrito com intencionalidade. E aí, alguns exemplos de arquétipos poderosos para você colocar dentro da sua trama é o herói, o rebelde e o mentor. Existem outros, inclusive se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre os arquétipos, falando quais são eles, onde você encaixa as melhores combinações, deixa aqui nos comentários. Um exemplo de arquétipo do herói é o Harry Potter, Luke Skywalker. O rebelde nós temos Lisbeth Salander. O mentor temos o Gandalf, o Dumbledore. Ou seja, esses são grandes exemplos de personagens que têm um carinho muito grande do público. Mas se você só conseguir arquétipos sem nuances, seus personagens vão parecer clichês. É aqui que mora o perigo e é isso que ninguém conta pra você. Não é só jogar um arquétipo ali na sua trama, pronto, vou jogar ele ali, não preciso entender, não preciso nada, vou colocar o arquétipo ali como muito autor faz e acha que vai dar certo. Não é tão simples assim. O segredo, você precisa criar contraste. E é aqui que eu vou contar o que ninguém fala aí na internet. A galera fala dos arquétipos, mas a galera não fala sobre isso. Essa é a dica de ouro. Misture os arquétipos. Um herói com traços de rebelde, um mentor com segredos obscuros. Isso ativa o gatilho da curiosidade. Quarto ponto. Técnicas de escrita para dar vida aos seus personagens. E aqui vão 3 práticas que fazem seu personagem ganhar vida através das páginas. Diálogos autênticos. É aqui que muito autor erra. Faz aqueles diálogos que são todos iguais, que você não faz a mínima ideia de que personagem que tá falando, ou ainda mesmo fica ele falou, ela falou, e às vezes a história fica toda confusa, porque aqueles diálogos às vezes não precisavam nem existir, você não revela nada, não fala nada com nada. É aqui que mora o segredo. Leia sempre as falas dos seus personagens em voz alta. Se parecer artificial ou muito robótico, reescreva. O seu personagem ele tem que falar de uma forma única. Um exemplo disso, o sarcasmo do Tyrion Lannister em Game of Thrones. O seu personagem ele tem que ter um ar superior, ou ele tem que falar com uma dose de ironia, tem que ter alguma coisa. Cada personagem tem que ter um traço muito específico. Os diálogos eles servem para mostrar a personalidade do seu personagem, além de revelar fatos da sua história únicos e pontuais. Então tome cuidado com isso quando você estiver construindo os diálogos da sua história. Eles precisam ter uma estrutura muito certinha. Se
você quiser que eu faça um vídeo específico falando de diálogo, deixa aqui nos comentários também, porque eu sei que essa é a dúvida de muitos autores. Como é que eu construo um diálogo legal? Segundo, detalhes sensoriais. Em vez de dizer ele está nervoso, mostre. É o famoso show don't tell. Seus dedos tamborilavam na mesa e o suor escorria pela sua têmpora. Você mostrou como seu personagem está nervoso sem precisar falar disso. Outro ponto de atenção para você ter aqui: seu personagem vai e fala, eu estou muito nervoso. Aí você bota tracinho. Ele tamborilava os dedos e o suor escorria pela sua têmpora. Redundante. Se ele está nervoso, é claro que ele estava tamborilando os dedos ou o suor escorrendo. Mude essa fala dele estar nervoso. Coloque outra coisa. Coloque ele falando, por exemplo, vamos sair daqui? Eu não estou gostando nada disso. Tracinho. Ele tamborilava os dedos e o suor escorria pela têmpora. Vê como é que mudou a situação? Eu deixei de ser redundante. Tome cuidado com isso, porque é outra coisa que incomoda muito os leitores. Terceiro, reações inesperadas. Quando um personagem reage de forma imprevisível, ele surpreende e se torna inesquecível. Um exemplo, a reviravolta do Snape em Harry Potter. É importante que o seu personagem, ao longo da trama, ele tenha esses pontos de reviravolta, esses pontos onde ele surpreenda. E agora eu vou trazer o bônus super especial que eu prometi. Eu vou falar mais sobre a familiaridade, a identificação e o objetivo. Esses são os 3 pontos que dentro do storytelling, que dentro da sua narrativa, se você entender, você vai aumentar em mais 90% o potencial de sucesso do seu livro. Nosso cérebro adora padrões conhecidos. Quando o personagem tem características familiares, ele ativa o sistema de reconhecimento do cérebro, que faz com que a gente se sinta mais à vontade, mais receptivo a esses personagens. Isso acontece porque nosso cérebro evoluiu para confiar mais naquilo que já entendemos e reconhecemos. Um exemplo disso, Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes, a heroína resistente que luta para proteger sua família, algo que ressoa com o instinto humano básico de proteção dos entes queridos. E aqui vai uma dica: use características, arquétipos ou situações que já foram bem aceitas pelo público, mas traga um toque novo para surpreender. Ou seja, analise outras narrativas que já deram certo e veja quais são os pontos que deram certo, quais são as características que esses personagens têm que deram certo. É claro, você não vai copiar, não é sobre copiar, mas é sobre você ver o que já deu certo e aí você pensar na narrativa que você quer escrever e falar, nossa, como eu encaixo esses arquétipos, como eu encaixo essas características dentro da minha narrativa. Existe uma estrutura que, se você observar, vários livros de sucesso mundial têm. Eles são todos diferentes, com narrativas diferentes, personagens incríveis, mas eles carregam esses detalhes, essas estruturas. E depois que você tem o olhar de buscar isso, fica muito mais fácil você escrever livros apaixonantes. E aí a gente vai para a identificação. Quando o leitor se vê no seu personagem, ocorre um aumento da ativação dos neurônios espelho, estruturas cerebrais responsáveis por empatia e conexão emocional. Isso significa que, se um personagem enfrenta desafios parecidos com os do público, ele gera mais envolvimento e faz com que o leitor torça por ele. Um exemplo disso é a Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, uma jovem inteligente que luta contra as expectativas da sociedade. Muitas pessoas se identificam com a necessidade dela de provar o seu valor. O objetivo, o motor do engajamento narrativo. O cérebro humano está programado para buscar resolução de problemas. Quando um personagem tem um objetivo muito claro, a mente do leitor automaticamente se engaja, porque quer saber como isso vai se desenrolar. Isso ativa o sistema que libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, mantendo o leitor viciado na sua história. Um exemplo, Frodo em O Senhor dos Anéis. Sua missão de destruir um anel é um objetivo claro que guia toda a narrativa. Isso acontece também em Sherlock Holmes, que tem um objetivo muito claro. Cada livro dele, ele quer resolver uma questão, ele está investigando um crime. Ou seja, você fica ali o tempo todo entretido naquilo. Os livros de Agatha Christie também trazem isso de uma forma muito forte. O mistério, ele traz isso. Você tem um objetivo muito claro dentro da narrativa. Você precisa descobrir quem é o culpado. E isso engaja você, faz com que você queira olhar todas as pistas. E agora me conta aqui nos comentários qual desses elementos seu personagem já tem e qual ainda precisa melhorar. E se você quiser levar sua escrita para o próximo nível, entre na minha comunidade Escritora Inesquecível e venha aprender o passo a passo aprofundado de como escrever, divulgar e publicar um verdadeiro best-seller. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com alguém que precisa saber disso e até o próximo vídeo.